Olá, hoje voltamos a estar aqui reunidos para o estudo do Livro dos Médiuns, livro de Allan Kardec. Hoje vamos estudar o episódio 9. Relembro que estamos na primeira parte, no capítulo 4 dos sistemas, e vamos estudar hoje o átomo 42 a 46. Ainda estamos nas partes introdutórias, ou praticamente resumidas, sobre os métodos, das quais, neste caso não é os métodos, é os sistemas, enganei-me, perdão, nas quais nós iremos, dentro de um par de semanas, começar a estudar, então, com mais profundidade, cada um destes métodos, destes sistemas do livro dos médios. Volto a lembrar, estamos a estudar o livro dos médios, também chamado o Guia dos Médios e Evocadores, a primeira parte, Noções Preliminares, capítulo 4 dos sistemas. Como eu mencionei, vamos estudar e começar a estudar o ponto 42. Sistema das causas físicas. Aqui estamos fora do sistema da negação absoluta. Averiguada a realidade dos fenómenos, a primeira ideia de que naturalmente acudiu aos espíritos que verificaram foi a de atribuirmos movimentos ao magnetismo, à eletricidade ou à ação de um fluido qualquer, numa palavra, a uma causa inteiramente física e material. Nada apresentava de irracional esta opinião, e teria prevalecido se o fenómeno houvera ficado adstrito a efeitos puramente mecânicos. Uma circunstância parecia mesmo corroborá-la, atualmente que em certos casos experimentava a força atuante na razão direta do número das pessoas presentes. Assim, cada uma destas poderia ser considerada como um dos elementos de uma pilha elétrica humana. Já disse que o caracteriza uma teoria verdadeira é poder dar a razão de tudo. E aqui, peço desculpa que um pequeno problema técnico já está resolvido. Isto acontece, falta de experiência. Neste ponto 42, então vamos lá ver. O que é que consiste o sistema de causas físicas? Pois é a teoria inicial, equivocada também, que atribuía os fenómenos mediúnicos, mesas girantes, pancadas, etc., as causas puramente materiais, como a eletricidade, o magnetismo ou a pilha elétrica humana sem intervenção da inteligência. No entanto, o espiritismo refutou essa ideia porque os fenómenos, ao demonstrarem inteligência e resposta ao pensamento, provaram ter uma origem inteligente, ou seja, espíritos, não apenas física, abandonando o sistema como explicação completa, pois acreditava-se que os movimentos e os sons eram causados por forças naturais, fluidos magnéticos ou elétricos, ou pela energia combinada dos presentes na sala, por exemplo, como se fossem parte de um fenómeno físico sem consciência. Era uma explicação natural para os novos fenómenos, pois pareciam ter uma força crescente com mais pessoas. Então porquê é que foi rejeitado isso pelo espiritismo? A inteligência nos efeitos, a principal falha era que os fenómenos mostravam sinais de inteligência, respondendo a perguntas e vontades, o que uma causa puramente física não faria. Porque naqueles casos faziam perguntas e se sim, uma batida, se não, duas batidas. Então, era assim sucessivamente. Só podia ter inteligência por trás.
A presença da inteligência nos efeitos, nas pancadas, nos movimentos com sentido, exigia que a causa fosse inteligente, ou seja, o espírito. Portanto, o sistema de causas físicas é visto pelo espiritismo como um estágio inicial de interpretação, sim, superada pela observação de que os fenómenos espíritas possuem uma causa inteligente por trás das manifestações materiais. Isso não podemos esquecer, que é pura realidade. Os movimentos e as pancadas deram sinais inteligentes, obedecendo à vontade, respondendo ao pensamento. Haviam, pois, de originar-se de uma causa inteligente. Desde que o efeito deixava de ser puramente físico, outra, por isso mesmo, tinha que ser a causa. Tanto isso que o sistema da ação exclusiva de um agente material foi abandonado. Tão só ser esposado ainda que julgam a priori, sem haver visto alguma coisa. O ponto capital, portanto, está na verificação da ação inteligente e da realidade de se convencer quem quiser dar-se ao trabalho de observar. Se, porém, um só facto que seja contradiz, é que ela é falsa, incompleta e, ademais, absoluta. Ora foi o que não tardou a reconhecer-se quanto a esta. Aqui eu volto a frisar aquilo que disse, porque há uma parte inteligente, há um espírito que é ele que age sobre a matéria e não o contrário. Mas continuando a este ponto 42, os movimentos e as pancadas deram origem a sinais inteligentes, obedecendo à vontade e correspondendo ao pensamento. Haviam, pois, de originar-se de uma causa inteligente. Desde que o efeito deixava de ser puramente físico, outra, por isso mesmo, havia de ser a causa. Tanto assim que o sistema da ação exclusiva de uma agente material foi abandonado, para só ser esposado ainda pelos que julgam a priori, sem haver visto uma coisa. O ponto capital estava a verificar-se a ação inteligente, em cuja realidade se pode convencer quem quiser dar-se ao trabalho de observar. Que importante esta parte. E vamos para o ponto 43. Sistema de reflexo. Reconhecida a inteligência inteligente, resta-nos saber onde provinha essa inteligência. Julgando-se que bem podia ser a do médio ou dos assistentes, a se refletirem como uma luz ou raios sonoros. Era possível. Só a experiência poderia dizer a última palavra. Mas notemos antes de tudo que esse sistema já se afasta por completo da ideia puramente materialista, para que a inteligência dos assistentes pudessem reproduzir por via direta. Preciso era se admitisse existir no homem um princípio exterior do organismo. Se o pensamento externado fora sempre o dos assistentes, a teoria da reflexão estaria confirmada. Mas, embora reduzida a essas proporções, já não seria do mais alto interesse o fenómeno. Já não seria coisa bastante notável o pensamento a repercutir num corpo inerte, a se traduzir pelo movimento e pelo ruído. Já não haveria aí quem excitasse a curiosidade dos sábios? Porque então a desprezavam eles, de que fadigam na pesquisa de uma fibra nervosa. Só a experiência, dizemos, podia confirmar ou condenar essa teoria. E a experiência a condenou. Porquanto demonstra a todos os momentos, e com os mais positivos factos, que o pensamento expresso não somente pode ser estranho ao dos assistentes, mas que lhes é, muitas vezes, contrário, e contradiz com as ideias preconcebidas e frustra todas as previsões. Com efeito, difícil mesmo acreditar que a resposta provenha de mim mesmo, quando, a pensar no branco, se me fala em preto.
Em apoio da teoria que apreciamos, costumam evocar certos casos que são idênticos ao pensamento manifestado e o dos assistentes. Mas que prova é isso? Senão que estes podem pensar com a inteligência que se comunica? Não há por que pretender-se que as duas opiniões devam ser opostas. Quando no curso de uma conversação o vosso interlocutor imita um pensamento análogo aos que vos está na mente, direi por isso que vós mesmos veem o seu pensamento. Bastam alguns exemplos em contrário, bem comprovados, para que positivamente fique, não se, para que positivado fique não ser absoluta esta teoria. Desculpem, às vezes faço confusão nas palavras que estão em brasileiro. Como explica pela reflexão do pensamento, as escritas feitas por pessoas que não sabem escrever, a resposta do mais alto alcance filosófico, obtidas por indivíduos iletrados, as respostas dadas a perguntas mentais ou à língua como médio desconhecem 1000 outros factos e não permite dúvidas sobre a independência da inteligência em que se manifesta. A opinião oposta não pode deixar de resultar em falta de observação, provada, como está moralmente, pela natureza das respostas, a presença de uma inteligência diversa do médio e da dos assistentes, provada também o está, materialmente, pelo facto da escrita direta, isto é, da escrita obtida espontaneamente, sem lápis, sem pena, sem contacto e malogrado a todas as preocupações tomadas contra qualquer subterfúgio. O caráter inteligente do fenómeno não pode ser posto em dúvida. Logo, há nele mais alguma coisa do que uma ação fluídica. Depois, a espontaneidade do pensamento, expresso contra todas as expectativas e sem que alguma questão tenha sido formulada. Não consente se vendo nele um reflexo da dos assistentes. Em alguns casos, o sistema de reflexo é bastante descortês. Quando numa reunião de pessoas honestas surge inopinadamente em uma das comunicações de revoltante grosseria, fora desentencioso para com os assistentes, pretender-se que ela haja provindo de um deles, sendo provável que cada um se daria pressa em repudiá-la. Vede Livro dos Espíritos. Introdução. Ponto 16. E aqui, peço imensa desculpa, e aqui, sobre este capítulo 43, eu faço a seguinte pergunta. Por que o sistema dos reflexos não resistiu ao exame da razão? É porque demonstrou em todos os momentos e com os mais positivos factos que o pensamento expresso não somente pode ser estranho ao dos assistentes, mas que isso é, muitas vezes, contrário, que contradiz todas as ideias concebidas e frustra todas as previsões. Essa é que é a pura realidade. Então, vamos para o sistema de alma coletiva, ponto 44. Constitui uma variante do precedente, sendo esse sistema apenas a alma do médio. Apenas a alma do médio se manifesta, identificada, porém, como de muitos outros vivos, presentes ou ausentes, e formando um todo coletivo, que se acham reunidas as aptidões, a inteligência e os conhecimentos de cada um. Conquanto se intitula Luz, a brochura onde esta teoria vem exposta muito obscuro, se nos afigura o seu estilo. Aqui,
na comunhão, o fenómeno da luz, do espírito, nas mesas falantes, nos sonâmbulos, médios, milagres, magnetismo espiritual, pode ser da prática da fé. Por Eman Tirpse, uma alma coletiva que escreve com o intermédio de uma prancheta. Isto foi escrito em Bruxelas em 1858, na casa de Evroy. E aqui no ponto 44, eu vou fazer aqui uma pequena reflexão. Então vejamos. O sistema de alma coletiva. Ela é uma teoria minoritária e considerada muito incoerente por muitos, que sugere que a alma se funde como a de outros vivos, presentes ou ausentes, formando um todo unificado de inteligências e aptidões. Diferente da doutrina que afirma a individualidade e a comunicação com os espíritos desencarnados. Essa teoria, que tentava explicar fenómenos mediúnicos, foi vista como uma variação do sistema de reflexo. E embora tenha tido adeptos na altura, não se alinha com os princípios espíritas da individualidade e do progresso contínuo do espírito. A alma do médium se identifica com a dos outros, formando uma espécie de consciência grupal. Estas são as principais características da alma coletiva, reunindo conhecimentos e aptidões de todos. Ou seja, de onde é que isto surgiu? Isto surgiu como uma tentativa de explicar os fenómenos mediúnicos, contradizendo a ideia da comunicação com espíritos encarnados. É uma derivação do sistema de reflexo, sem dúvida, que também atribui a inteligência aos vivos, mas com essa característica da união. A doutrina espírita, através de Allan Kardec, considera essa teoria completamente obscura. Ou seja, e com poucos adeptos. Não eram muitos os adeptos dessa teoria. Pois ela dilui a individualidade da alma e a independência do espírito, princípios fundamentais da doutrina espírita. Porque é que é diferente da doutrina espírita, meus amigos? O espiritismo defende que cada espírito é um ser individual, um ser único, progredindo por suas próprias experiências, mesmo em comunhão com outros. A doutrina espírita se baseia na possibilidade de comunicação com espíritos que são as almas desencarnadas, e não apenas com uma alma coletiva de vivos, como esta teoria defende. A natureza da alma. O perispírito é visto como um envoltório, do espírito, não a própria alma. E o sistema da alma coletiva confunde esses conceitos, o que é rejeitado pela doutrina espírita. Resumindo, o sistema da alma coletiva é uma teoria que procurou explicar a mediunidade de forma diferente, mas foi afastada da doutrina espírita por ser contrário aos seus princípios centrais da individualidade, da responsabilidade e também do progresso da alma. Acho que era importante falar sobre isto, resumindo esta parte que eu achei muito, muito importante. Então vamos para o ponto 45 deste episódio 9 do Livro dos Médiuns. Ponto 45. Sistema sonambólico. Mais adeptos teve este sistema, que ainda conta alguns. Admite, como o anterior, que todas as comunicações inteligentes provêm da alma ou do espírito médium. Mas para explicar o facto de um médium tratar de assuntos que estão fora do seu âmbito, dos seus conhecimentos, em vez de supor a existência nele de uma alma múltipla, atribui essa aptidão a uma sobreexcitação momentânea das suas faculdades mentais. Uma espécie de estado sonambúlico ou estático que lhes exalta e desenvolve a inteligência.
Não há a negar, em certos casos, a influência desta causa. Porém, a quem tenha observado como opera a maioria dos médios, essa observação basta para lhe tornar evidente que aquela causa não explica todos os factos, que ela constitui exceção, mas não regra. Poderia-se acreditar que fosse assim, se o médium tivesse sempre o ar de inspirado ou de estático, aspecto que, aliás, lhe seria fácil aparentar perfeitamente se quisesse apresentar uma comédia, como, porém, se há de crer na inspiração. Quando o médium escreve como uma máquina, sem ter a mínima consciência do que está obtendo, sem a menor emoção, sem se ocupar com o que faz, distraído, rindo e conversando de uma coisa e de outra. Concebe-se a sobreexcitação das ideias. Não se compreende que possa fazer que uma pessoa escreva sem saber escrever. E ainda quando a comunicação são transmitidas por pancadas ou com o auxílio de uma prancheta de uma cesta. No curso desta obra, teremos a ocasião de mostrar a parte que se deve atribuir à influência das ideias do médium. Todavia, não tão numerosos e evidentes são os factos de que a inteligência estranha se revela por meio de sinais incontestáveis, que não pode haver dúvida a respeito. O erro da maior parte dos sistemas que surgiram nos primeiros tempos do Espiritismo está em haverem reduzido de factos insoláveis conclusões gerais. Então, neste aqui, eu faço a seguinte pergunta. O sistema sonambólico, como está escrito no texto, também tem falhas. Quais são? Bem, as falhas do sistema sonambólico residem na falta de infalibilidade moral, mas também infalibilidade intelectual. Pois o sonâmbulo pode refletir as suas próprias imperfeições ou ser influenciado por espíritos levianos e mal intencionados, gerando ilusões e falseando a verdade. Exige sempre o discernimento da razão ao separar o bom do mau. Isto é importante. Isto é extremamente importante. Como acontece em qualquer manifestação mediúnica. Quais são as principais falhas, então? A incerteza moral e intelectual. O sonâmbulo não é infalível. As suas comunicações refletem o adiantamento do seu próprio espírito, podendo ser sábias ou tolas, verdadeiras ou falsas. Então a influência espiritual maligna. Como nós sabemos, os espíritos inferiores podem atuar no sonâmbulo, manipulando para ilusões, tornando o joguete das suas próprias intenções, como acontece com alguns médios comuns, conforme foi descrito por André Luiz. A dificuldade do discernimento. As visões e as revelações sonambúlicas precisam ser filtradas pelo bom senso e pela razão, pois não são sempre expressão da verdade absoluta. Outra parte é o caráter anímico, ou seja, a alma. O sonambulismo pode ser um fenómeno anímico do próprio espírito médio, ou mediúnico com um espírito comunicante. E a falta de discernimento sobre o estado do médio pode levar a erros, mas a assistência dos bons espíritos pode suprir as deficiências que existirem. Então temos também o risco da obsessão. Em mãos desavisadas, o sonambulismo pode abrir portas para a influência obsessiva, especialmente se o médium não tem mérito moral para se defender, podendo levar à possessão. Também mencionou André Luiz. Resumindo, o sonambulismo, embora revele faculdades da alma e da sua independência da matéria, não garante verdade ou pureza.
sendo essencial a vigilância e o estudo para separar o joio do trigo, como ensina a doutrina espírita. Não se pode negar em muitos casos, em certos casos, digamos assim, a influência desta causa, animismo, por exemplo, e os médios sonambúlicos. Porém, a quem tenha observado como opera a maioria dos médios, essa observação basta para tornar evidente que aquela causa não explica todos os factos e ela constitui exceção e não regra. E vamos então passar só um pouco aqui, passar ao próximo ponto. Ponto 46. Sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Entramos aqui numa outra ordem de ideias. Comprovada a intervenção de uma inteligência estranha, tratava-se de saber de que natureza era essa inteligência. Sem dúvida que o meio mais simples consistia em perguntar isso. Algumas pessoas, contudo, entenderam que esse processo não oferecia garantias bastantes e se sentaram em ver em todas as manifestações unicamente uma obra diabólica. Segundo essas pessoas, só o diabo ou os demónios podem comunicar-se. Dogmas antigos. Com quanto fraco eco encontrou este sistema, é inegável que gozou, por algum tempo, de certo crédito, devido mesmo ao caráter dos que tentaram fazer que ele prevalecesse. Desculpem. Faremos, entretanto, notar que os partidários do sistema demoníaco não devem ser classificados entre os adversários do espiritismo. Ao contrário. Sejam demónios, sejam anjos, os seres que comunicam são sempre seres incorpóreos. Ora, admitir a manifestação dos demónios é admitir a possibilidade da comunicação do mundo invisível com o mundo invisível, ou pelo menos com uma parte desse último. Compreende-se que a crença na comunicação exclusiva dos demónios, por muito irracional que seja, não houve parecido impossível, quando se considerava os espíritos como seres criados fora da humanidade. Mas desde que se sabe que os espíritos são simplesmente almas dos que hão vivido, ela perdeu todo o seu prestígio. E pode-se dizer que toda a sua verossimilhança, conquanto admitida em que seguiria é que todas essas almas, essas almas, eram demónios, embora fossem as de um pai, de um filho, de um amigo, e que nós mesmos morrendo nos tornaríamos demónios. Doutrina pouco lisonjeira e nada consoladora para muita gente. Bem difícil será persuadir uma mãe de que o filho querido que ela perdera e que lhe vem dar depois da morte provas da sua afeição, da sua intimidade, é um suposto Satanás. Sem dúvida, entre os espíritos há os muito maus e que não valem mais do que são chamados demónios, por uma razão bem simples, a de que há homens muito maus e pelo facto de morrer não se tornarão bons. A questão está em saber se só eles podem comunicar-se connosco. Aos que assim pensam, dirigimos as seguintes perguntas. Há ou não espíritos bons e maus? Deus é ou não mais poderoso do que os maus espíritos? Ou que os demónios, se assim quiseres chamar? Afirmar que só os maus se comunicam é dizer que os bons não podem fazer. Sendo assim, uma de duas. Ou isto se dá pela vontade ou contra a vontade de Deus. Se contra a sua vontade, é que os maus espíritos podem mais do que ele. Se por vontade sua, porque
em sua bondade, não permitiria ele que os bons fizessem o mesmo para contrabalançar a influência dos outros? Pergunta 4. Que provas podeis apresentar da impossibilidade em que estão bons espíritos de se comunicarem? Ponto 5. Pergunta 5, perdão. Quando se vos opõe a sabedoria de certas comunicações, respondeis que o demónio usa de todas as máscaras para melhor seduzir. Saberemos com efeito haverá espíritos hipócritas que dão à sua linguagem um verniz de sabedoria, mas admitis que a ignorância pode falsificar o verdadeiro saber e uma natureza imitar a verdadeira virtude, sem deixar vestígio que denuncia fraude? Pergunta 6. Se só os demónios se comunicam, sendo ele o inimigo de Deus e dos homens, porque recomendo que se ore a Deus, que nos submetamos à vontade de Deus, que suportemos sem queixas as tribulações da vida, que não ambicionemos as honras nem as riquezas, que pratiquemos a caridade e todas as máximas de Cristo numa palavra, que façamos tudo o que é preciso para destruir o império dele, o demónio. Se estais conselhos o demónio é quem nos dá, forçoso será convir em que, por muito manhoso que seja, bastante inábil é ele, fornecendo armas contra si mesmo. Pergunta 7. Pois que os espíritos se comunicam é que Deus o permite. Em presença das boas ou das más comunicações, não será mais lógico admitir que umas Deus as permite para nos experimentar e outras para nos aconselhar ao bem? Pergunta 8. Que direis de um pai que deixasse o filho à mercê dos exemplos e dos conselhos perniciosos e que afastasse-se, que o privasse do contacto com as pessoas que o pudessem desviar do mal, se nos há lícito supor que Deus procede como um bom pai não procederia, e que, sendo ele a bondade por excelência, faça menos do que faria um homem. A Igreja reconhece como autênticas certas manifestações da Virgem e de uns santos, como em aparições, visões, comunicações orais, etc. Essa crença não está em contradição com a doutrina, com a comunicação exclusiva dos demónios? Ponto 10. Pergunta 10. Acreditamos que algumas pessoas hajam professado de boa fé essa teoria, mas também queremos que muitas a adotaram, unicamente com o fito de fazer que os outros fugissem de ocupar-se com tais causas, pelo temor, pelas comunicações más, a cujo recebimento todos estão sujeitos. Dizendo que só o diabo se manifesta, quiseram aterrorizar. Quase como se faz com uma criança, a quem se diz, não toques nisso porque queima. A intenção pode ter sido louvável. Falhou, porém, o objetivo, porquanto a só proibição basta para exercitar a curiosidade, e bem poucos são aqueles a quem o medo do diabo tolhe a iniciativa. Todos querem vê-lo, quanto mais não seja para saber como é feito, e muitos espantados ficam por não o acharem tão feio como imaginam. Peço imensa desculpa, só ouvir um pouco de água. E não poderia achar também outro motivo para essa teoria exclusiva do diabo? Gente há para quem todos os que não lhe são do mesmo parecer estão no erro. Ora, os que pretendem que todas as comunicações provêm do demónio não serão a isso induzidos pelo receio de que os espíritos não estejam de acordo com eles sobre todos os pontos, mais ainda sobre os que se referem aos interessados deste mundo, do que sobre
os que concernem aos dos outros. Não podendo negar os factos, entenderam-se apresentá-los sob forma apavorante. Esse meio, entretanto, não produz melhor resultado do que os outros, onde o tumor ridículo se mostra impotente, forçoso, e se deixem passar as coisas. O muçulmano que ouvisse um espírito falar contra certas leis do Alcorão, certamente acreditaria tratar-se de um mau espírito. O mesmo daria a um judeu, pelo que toca a certas práticas da lei de Moisés. Quanto aos católicos, de um ouvimos que o espírito que se comunica não podia deixar de ser o diabo. Ora, se permitisse a liberdade de pensar de modo diverso dele, acerca do poder temporal, se bem que, em suma, o espírito não houvesse pregado senão a caridade, a tolerância, o amor ao próximo e a abnegação das coisas deste mundo, preceitos todos ensinados pelo Cristo. Não sendo os espíritos mais do que almas dos homens e não sendo estes perfeitos, o que se segue é que há espíritos igualmente imperfeitos, cujos caracteres se refletem nas suas comunicações. É facto incontestável haver entre eles maus, astuciosos, profundamente hipócritas, contra os quais preciso que se faz que estejamos de guarda. Mas porque se encontram no mundo homens perversos. Isso é motivo para nos afastarmos de toda a sociedade? Deus nos otorgou a razão. E o discernimento para apreciarmos assim os espíritos como homens. O melhor meio de se obviar aos inconvenientes da prática do espiritismo não consiste em proibi-lo, mas em fazê-lo compreendido. Um receio imaginário apenas por um instante impressiona e não atinge a todos. A realidade claramente demonstrada, todos a compreendem. Esta questão foi tratada no Livro dos Espíritos, no número 128 e seguintes, mas com relação a este assunto, como acerca de tudo o que diz respeito à parte religiosa, recomendamos a brochura intitulada Carta de um Católico sobre o Espiritismo, do Dr. Grant, ex-cônsul de França, bem como a que vamos publicar sobre o título Os Contraditores do Espiritismo do ponto de vista da religião, da ciência e do materialismo. Trata-se aqui do que é o Espiritismo. Isto são o livro, principalmente, o que é o Espiritismo, e os contraditores do Espiritismo pode-se ler nas revistas espíritas e também no livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. E então, meus amigos, chegamos ao ponto 46. Então vamos lá ver. O sistema pessimista, diabólico ou demoníaco ainda é bastante evocado pela maioria dos que são contrários ao espiritismo. Então, o que é que consiste realmente esse sistema pessimista, diabólico ou demoníaco? Bem, o sistema pessimista, no ponto de vista diabólico ou demoníaco, segundo também o espiritismo, consiste na crença de que apenas espíritos maus, os demónios, como está escrito, se comunicam. Ou seja, usando a mediunidade para enganar, para seduzir, e que qualquer manifestação inteligente boa é uma farsa diabólica. Sendo um sistema reacionário que nega a possibilidade de comunicação com bons espíritos e evolução moral, apenas para paradoxalmente admitir a existência de inteligências no mundo invisível, mesmo que as classifique como malignas. Então, o que é que isto consiste? Na negação da bondade. Afirma que Deus não enviaria bons espíritos e que os espíritos manifestantes são sempre inferiores, enganadores ou maliciosos. Então aqui também temos o caráter enganador.
Qualquer mensagem sábia, moral e elevada seria um estratagema do demónio para enganar, argumentando que o demónio toma todas as máscaras. Aqui tem um ponto de verdade. Mas sobre a mensagem sábia e moralmente elevada, como estratagema, esqueçamos. Também temos um ponto importante, que é a impotência dos bons espíritos. Também este sistema postula que os bons espíritos não podem ou não querem se comunicar ou são incapazes de o fazerem. E temos a contradição interna também. O espiritismo refuta isso, mostrando que se só o demónio se comunica, porque ele recomendaria prece a Deus, caridade, as máximas de Cristo, que são justamente as coisas que destroem o seu próprio império. É uma contradição completa. Então, este sistema, resumindo, é uma das primeiras objeções levantadas contra o espiritismo por aqueles que não compreendem e se opõem à doutrina. O objetivo de Kardec foi demonstrar a irracionalidade de se limitar à comunicação dos espíritos inferiores, provando que a diversidade das manifestações, boas ou más, reflete a diversidade dos estágios evolutivos dos espíritos, como nós sabemos. Todas as almas desencarnadas em progresso. Usando outras palavras, neste sistema, só o diabo ou os demónios podem comunicar-se. Entretanto, os partidários do sistema demoníaco não devem ser classificados entre os adversários também do espiritismo. Ao contrário. Sejam demónios, sejam anjos, os seres que comunicam são sempre seres incorpóreos. Ora, admitir a manifestação de demónios é admitir a possibilidade de comunicação do mundo invisível com o mundo visível. Ou pelo menos uma parte do mundo invisível. Desde que se sabe que os espíritos são simplesmente as almas dos que viveram na carne, ela perdeu todo o seu prestígio. Porquanto admitida, o que seguiria é que todas as almas eram demónios. Embora fosse como as de um pai, de um filho, de um amigo, como Kardec me ensinou, ou mesmo depois de nós morrermos nos tornaríamos demónios. Se calhar. Doutrina pouco lisonjeira e nada consoladora para muita gente. Então vamos aqui refletir o seguinte. Esta frase que eu li: o melhor meio de se prevenir os inconvenientes da prática do espiritismo não consiste em proibi-la, mas sim fazê-lo compreendido. Esta frase resume a visão pedagógica do espiritismo sobre os riscos da prática mediúnica. Porque o espiritismo defende que proibir o contacto com o mundo espiritual é algo inútil, pois a mediunidade é uma faculdade natural, inerente à humanidade, não dependendo das crenças para se manifestar. O conhecimento como defesa, algo importante. Os inconvenientes, como a obsessão, o fascínio, o charlatismo, são combatidos com o estudo teórico. Quando o praticante compreende as leis que regem as comunicações, aprende a distinguir a natureza dos espíritos e não se deixa enganar pelas comunicações levianas. E aqui temos algo importante: moralidade e razão. Compreender o espiritismo implica entender que a melhor proteção não são rituais, mas sim a reforma íntima e o uso do filtro da razão. Nós, numa comunicação, simplesmente, que eu acho que é logo a base que eu faço, é pelas palavras, pelas frases, pelo conteúdo, nós percebemos que é um espírito bom ou é um espírito inferior. É importante isto. Mas o médico esclarecido identifica as armadilhas do orgulho e também da vaidade, que é as influências, por vezes, que os espíritos nos tentam fazer, que são as portas de entrada das negatividades. Em suma, a prevenção não reside no impedimento, mas na educação e na lucidez da prática perante o fenómeno.
Na medida que compreendemos, perdemos o medo, as dúvidas, as incertezas. Portanto, antes de refutar ou criticar, precisamos saber do que é que se trata, o seu conteúdo. Isto é, compreender para poder dizer isto serve para mim ou não. O exame da razão, ao exame da razão, muitos dos nossos velhos conceitos e crenças caem por terra e o único perigo que corremos é nos tornarmos espíritas depois do estudo sistematizado do espiritismo. E, meus amigos, chegamos ao fim. Perdão, chegamos ao fim do estudo do episódio 9. Relembro que estamos ainda a estudar a primeira parte, capítulo 9, capítulo 4 dos sistemas, itens 42 e 46. Espero que o estudo tenha sido do vosso agrado. Espero que o estudo tenha sido do vosso agrado, tanto como foi do meu. E quero-me despedir, mas antes quero agradecer ao nosso Mestre Jesus, ao mentor deste trabalho, aos nossos amigos espirituais, por estarem connosco durante este estudo e permitirem paz, amor e discernimento no estudo que fizemos. Obrigado, Jesus. Fica connosco agora e sempre. E que assim seja. Pronto, meus amigos, para a semana voltamos com o episódio 10 do estudo do Livro dos Médiuns, que espero que esteja a ser do vosso agrado. Do meu, é de certeza. Muita paz, muito amor e boa semana para todos.